Abra sua Bíblia em Eclesiastes. Leu aqui no início, não? Sim, senhor. 8, versículos 11 e 12. Está escrito: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede os que temem a Deus. Eu esqueci de falar com a Elaine, da Kathleen, que está aqui também, né? Sejam bem-vindas. Hoje vocês vão ver o que é uma comida gostosa, viu, gente? Certo, Elaine? Sejam bem-vindas também, né? Bom que vocês estão aqui, bênção. Antes da gente falar propriamente do texto, eu queria contar a primeira vez que eu vi esse versículo. Por isso que eu falei de Uberaba, né? Faz todo sentido. Quando eu estava com aproximadamente 19, 20 anos, eu estava em um acampamento lá na Presbiteriana em Uberaba, e havia um presbítero dessa comunidade, eu não me lembro o nome dele, e eu lembro que nessa idade eu tinha uma certeza na minha vida, que eu queria casar. Eu tinha certeza, eu falei que eu tenho que casar, eu não nasci para ficar, esse negócio de eunuco não vai servir para mim. E eu lembro que esse homem foi falar com os jovens, né, e eu ainda sou, mas eu era um pouco mais, e eu estava lá no meio da roda, e esse cara foi numa simplicidade, e ele veio contar para nós, naquele dia, qual foi a convicção e a certeza que ele teve para casar. E eu me lembro que ele contando pra gente que quando ele decidiu casar, ele era muito pobre. Tanto é verdade que ele conta que os convites que ele mandou para as pessoas, ele e a esposa sentou uma noite e fez todos os convites à mão. Você imagina, e a esposa desenhava o convite num papel chamex, numa lapiseira, não sei, e ele vinha colorindo e tentou manter um padrão. E ele contando de tanto que ele era simples, né, no sentido financeiro. E aí ele contou que ele só tomou a decisão de casar que ele leu esse versículo. E esse versículo falou com ele. Porque quando ele foi estudar a raiz da palavra, que fala do bem sucede, ele entendeu pelo estudo que essa palavra não estava falando de alguém que só vai bem. Ele entendeu que era alguém que, inclusive economicamente, ia ter condições de não ter uma vida que teria tudo, mas uma vida que não ia faltar mais nada. E aí ele casa. E eu me lembro que quando ele estava contando isso, esse presbítero, ele era um cara de uma grande autoridade na Uberaba na época. Ele já era um cara de uma grande referência, devia ter um alto salário, porque ele era alguém de extrema importância dentro do governo de Uberaba lá, dentro das prefeituras, né, da prefeitura em si. E aí, ontem, né, a gente teve um tempo lá em casa, né, da On Doctor, a gente teve um momento de comemoração lá, de celebração, de gratidão a Deus pelo ano que nós vivemos lá como empresa, né, e esse versículo veio na minha cabeça, e eu compartilhei lá com a minha equipe lá, o pessoal que trabalha comigo. E eu falei, eu quero compartilhar isso com os irmãos hoje também. Porque de alguma maneira todos nós enfrentamos um desafio muito grande aí nos últimos 2, 3 anos. Né? A gente sabe que nós vivenciamos uma pandemia, aí na hora que estava saindo da pandemia, né, veio uma guerra na Ucrânia, que de alguma forma todo mundo ficou, será que vai chegar aqui, será que não vai chegar aqui? Né? E de repente a gente passou por um processo político também muito complicado. Eu não sei quantos de vocês, né, de alguma maneira, não ficou nem um pouquinho preocupado. Tem gente que ficou muito, eu duvido que você não ficou pelo menos um pouquinho, né, preocupado. E creio que muitos de nós ainda está preocupado, porque não sabe, né, algumas indefinições, e que de alguma maneira tudo isso, eu acredito que afeta, né, todos nós, mas não deveria, mas acaba afetando, né. E aí, meus irmãos, sobre esse texto, eu quero ler outro texto com os irmãos, para que seja de base também para essa meditação. O Salmo 112, a partir do verso 1, quero que vocês me acompanhem. E eu quero que vocês prestem bastante atenção em alguns trechos dessa passagem. O Salmo 112, versículo de 1 a 9, está escrito assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, e ele é benigno, misericordioso e justo.
O ditoso, um homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não atemorize de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Amém? Então ficou aí de versículo 1 a 9. E aí eu quero utilizar esses dois versículos para a gente poder falar um pouco sobre esse tema. Eu sei que nós já compartilhamos sobre o tema do temor ao Senhor e de que maneira isso se dá na prática, mas eu creio que essa palavra cabe muito bem para o momento que nós estamos vivendo. Porque se tem uma palavra que é destacada nas duas passagens que nós lemos, é a palavra temor. Se o temor é algo extremamente importante, a pergunta que nós deveríamos nos fazer agora seria: como então eu sei se eu sou uma pessoa que teme ao Senhor? Como eu sei se eu só não sou um religioso? Como eu sei se eu não sou apenas uma pessoa que barganha com Deus, segundo as minhas próprias necessidades? Como eu sei se eu sou uma pessoa que de fato ama o Senhor? Quais são as características de alguém que teme ao Senhor? Quais são talvez as preocupações de alguém que teme ao Senhor? Já pararam para pensar nisso, não? Desde o dia, presta atenção nisso, desde o dia que eu vi esse versículo de Eclesiastes 8, 11 e 12, eu lembro que naquele dia que aquele homem falou comigo, falou conosco num contexto, Deus produziu algo no meu espírito, que nós já falamos do conceito da fé, que a fé é certeza e convicção. A fé não é só convicção, mas ela é também certeza e convicção. E a convicção só pode ser produzida pelo Espírito de Deus. Você pode até ser convencido por alguém sobre algo, mas ter convicção de algo só pode ser produzido pelo Espírito. Portanto, baseado nisso, eu entendo que só pode ser realmente, ou só pode verdadeiramente alguém temer a Deus se essa pessoa se tornou justa. E o Paulo meditou, eu não sei se foi sexta que você falou isso, Paulo, na mensagem, não sei se foi numa pregação, que as pessoas têm usado a palavra justiça de uma maneira extremamente equivocada. Né? Dependendo da igreja que você vai, o cara vai falar de justiça e vai falar assim: no final, irmãos, nós temos uma caixa coletadora ali para a gente ir dar aos pobres, né? Porque isso é justiça, porque justiça é justiça social. Quantas igrejas têm se confundindo? Essa igreja meio socialista, comunista que a gente está vendo nos dias modernos, que misturou uma coisa com a outra, e acredita que tudo que Deus fez é em favor de quem? Do homem. E esse foi o tema de ser certo, Paulo, humanismo. E quantas vezes nós já cantamos aqui, né, Osanja? Nunca foi sobre nós. Por isso que muita gente que chega no nosso meio fala: nossa, mas que igreja esquisita. Não valoriza a gente. Nossa, eu me senti desvalorizado. Porque de alguma maneira, essa pessoa que pensa isso é uma pessoa que não teme ao Senhor. A pessoa que pensa isso, de verdade, é alguém que olha para Deus como um Papai Noel. Alguém que está disposto a fazer qualquer coisa, por qualquer preço, para fazer você o quê? Feliz. A gente já falou que isso é propaganda aquária da Sadia, mas não tem nada a ver com o Evangelho isso. Eu lembro lá dos nossos inícios, né? Quando a gente ia, às vezes, conversar com alguém e falava assim: cara, Jesus não morreu por você. Gente do céu. Quando você pegava um pagão, um incrédulo, que nunca foi para a igreja e falava assim: nossa, me fala mais sobre isso. Mas quando você pegava um evangélico, ele queria matar você. E sabe por que ele queria matar você ou eu? Porque ele era um prosélito. E um prosélito jamais temerá a Deus. E o que é um prosélito, gente?
fake. Isso. É o fake. Exato. Uma prótese espiritual. Uma prótese boa. Uma prótese espiritual. E sabe que até hoje eu tenho entendido isso, né? Eu tenho percebido isso nas minhas andanças, na minha jornada cristã. De nada vai adiantar você falar para um pagão que não recebeu justiça, e a justiça, né, quando fala lá em 2 Coríntios 5, 21, que ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Deus não só declarou, mas Deus nos fez justos. E é impossível alguém que não foi feito justo temer a Deus. E no texto de Eclesiastes aí, 8:11 vai falar, né? Que sabendo que Deus não executa logo a sua justiça, os filhos dos homens estão inteiramente dispostos a fazer o quê? O mal. Só que a gente lê o texto, a gente logo pensa num cara saindo com uma faca, né? Ou saindo com a arma para matar alguém. Deixa eu te falar, tem mais maldade no seio da igreja do que fora dela. Verdade. Como eu sei disso? Olhando para Jesus. Na história de Jesus, Jesus se deu melhor com uma prostituta do que com um fariseu religioso. Ele ofereceu graça e misericórdia para a prostituta, mas chamou um fariseu de raça de víbora, filho do diabo. Porque aparentemente parece que Jesus tem mais dificuldade com alguém que não é e tenta ser, do que alguém que não é e sabe que não é e às vezes está perambulando por aí. Portanto, alguém que não foi feito justo jamais poderá temer a Deus. Agora aqui vem a pergunta, então Tiago, como eu faço para me tornar justo? Essa é uma boa pergunta, né? Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. E receba perdão de Deus. Não tem outra maneira. Mas como Paulo mesmo nos ensinou, né? Paulo já falou isso. Esse foi um conflito que eu tive. Quando eu conheci, né, Paulo? Vocês lá no Chile. Na praça. Quem lembra, né? O Gui vai lembrar disso. E a gente, no projeto Mercosul, Maria Paula, né? Igual vocês estão lá no Jocum, saía assim, vamos louco, né? Vamos pregar o evangelho e aquela não sei o quê. Aí de repente nós chegava na praça, pegava a atenção da pessoa, e a pessoa olhava para nós e falava assim, eu tenho uma coisa para te contar. E a pessoa olhava, você gringo, né? Pensava, deve ser dinheiro, né? Aí eu parava para te ouvir. Não é melhor que dinheiro. Então fala, Jesus te ama. Gente, a pessoa olhava e falava assim, uau! E o problema é depois. Obrigado. Aí hoje eu fico imaginando você falar para alguém que Jesus ama ele. Eu acho que na cabeça dele ele fala assim, mas peraí, minha mulher me ama, meus filhos me amam, meu patrão não me ama. Agora eu encontrei alguém que me ama, é exatamente isso que eu preciso. Como é que eu faço para participar? Vem andar com a gente. Vamos andar junto, arrasta para cima. Mas por quê? Porque de alguma forma, essa igreja evangélica aí nos últimos 20 anos, ela foi invadida por um pensamento filosófico que nós desprezamos completamente. Que hoje alguns chamam de hedonismo, outros vão chamar de humanismo. E essa igreja que recebeu lá na década de 90 e nem percebeu, e um cara que chamava Napoleon Hill, quem já ouviu falar nesse cara? Alguém ouviu falar? Ele escreveu um livro que chama Pensa e Enriqueça, e esse cara foi usado, e eu creio, pelas trevas. Quer saber mais sobre isso? Lê um livro que chama A Sedução do Cristianismo. Tem o 1 e o 2. E esse autor que está aí, nesse livro, faz uma denúncia na época contra o Napoleon Hill. E a denúncia que ele fez, a igreja ignorou completamente. E ele falava no livro que havia um poder que estava às portas da igreja, que ia entrar para dentro da igreja, que ia parecer que era da igreja e ia corromper a igreja de dentro. E ele falava que na época viria uma era que ficou conhecida como Era do Aquário, Era de Aquários. E sabe o que a Era de Aquários dizia? Que o homem era o centro. E esse potencial humano que entrou para dentro da igreja, disse algo para esse ser humano assim, você pode. Você é capaz. Dentro de você brilha uma luz.
Basta você declarar e gritar em alto bom som e materializar na sua mente que as coisas vão acontecer. E essa igreja, não estou falando nem do mundo, porque o mundo, meu irmão, está resolvido. Nós precisamos nos resolver. Porque foi passando o tempo e essa igreja foi se corrompendo de tal maneira que ela hoje não consegue voltar mais ao seu estado original. Sabe por quê? Porque a única coisa que poderia mudar isso, segundo 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, está escrito assim, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça o quê? A luz do Evangelho. Eu arrisco você a sair hoje na praça e parar uma pessoa e falar com todo... Sabe essas coisas de falar tipo um facilitador, né, Renato? Bem assim... Eu poderia falar algo para você, a pessoa vai ficar até assim, nossa, pode, né? Você está tão calminho. Então, eu queria, com muito cuidado assim, né? Você está condenado, vai para o inferno. Deixa eu te falar. Sem te ofender, não quero te ofender. Quando você olha lá para Isaías tem uma passagem interessantíssima, que quando Isaías vai contar a história que Isaías viu a Deus. Lembra disso? Quando Isaías viu a Deus, qual foi a primeira coisa que ele entendeu? Hã? Que ele não era digno. Sabe por que aquilo aconteceu com Isaías? Porque isso deveria acontecer com todas as pessoas que se encontram verdadeiramente com Deus. Quando a luz de Deus chega, imagina uma coisa tudo apagada, né? Eu lembro dessa história porque eu já fui em boate, gente. Eu queria pedir perdão, mas eu já fui em boate. Nossa, só você. E eu lembro que existia uma coisa na boate interessante. O Pedro também já deve ter ido algumas vezes, certo, Pedro? Não, E o Pedro que já deve ter ido, né? O Pedro, você vai se lembrar disso. Angélica, vai no banheiro. Meu Deus, irmã, pô, confessa. Eu já me arrependi disso, gente. Mas eu lembro que tinha uma coisa na boate interessante. Porque na hora que você entrava na boate, it's in, né, pum, aleluia, aí você entrava, né? Aí, de repente... Pregação. Aí, de repente, ia passando as horas, aquilo ia dando 1 hora, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, aí o DJ desligava o som e eles tinham que fazer uma coisa, que era o quê? Ligar a luz. Mas na hora que ligava a luz, meu irmão, você via de preservativo, vômito, mods, né, que mulher usa. Você via calcinha jogada no chão. Você via sangue. Você via pituca de cigarro. Pituca que fala de cigarro? Você via, como eu já falei, vômito. Você via, né, sangue. Você via sujeira. E hoje, quando eu lembro daquilo, o que me vem na minha cabeça é exatamente quando a luz de Cristo chega na nossa vida. Se você não entendeu que na sua vida isso aconteceu, você jamais será capaz de temer a Deus. E a Bíblia vai dizer lá em Isaías que quando Isaías viu a Deus, aquilo trouxe um pavor na vida dele. Porque ele percebeu 2 coisas: que Deus era santo e que ele não era. Portanto, quando você prega o evangelho para uma pessoa e ela não tem essa sensação, talvez não seja igual a de Isaías. Se essa pessoa sai de você e fala, cara, nossa, cara, top, hein? Tem alguma coisa errada na sua mensagem, meu irmão. Os puritanos, né, como ficaram conhecidos, a Bíblia fala, a história conta que os puritanos, todos os cultos, tinham uma única preocupação: confrontar você diante de Deus. Eles tinham só essa preocupação. E eles contam que o grande objetivo do pregador é fazer com que você saísse chorando da pregação e não sorrindo dando cambalhota. Agora, eu sei que falar isso nos tempos modernos é rapaz, eu preciso de uma igreja um pouco mais né, tranquila, mais saudável, mais clean. Agora, de alguma forma, meus irmãos, apertei aqui sem querer, de alguma maneira, eu imagino que a igreja tem se corrompido de tal forma, de tal maneira,
que ela não consegue perceber a corrupção. Eu imaginava que os israelitas, quando você lê a história dos israelitas, que Deus vinha e sacava o povo da mão de opressores, como foi no Egito, foi na Babilônia. Eu imaginava que quando Deus sacava aquelas pessoas, elas tomavam tanta consciência, falavam, cara, nós jamais vamos cair de novo. Agora nós aprendemos uma lição. Né? Fomos escravizados, fomos maltratados, fomos mortos, e agora a gente aprendeu a temer a Deus. Vamos agora viver conforme o que Deus ordena. Só que passava o tempo, aquele povo ia se corrompendo de novo sem perceber. E passava mais um tempo, aí vinha Deus e colocava eles num cativeiro de novo. Lembra? A história ela se repete assim exatamente porque os homens vão se esquecendo de quem Deus é e de quem eles são. E eu falei na última mensagem que eu compartilhei, o jogo nunca foi sobre objetivos e metas, sobre sistemas e processos, tipo encontro com Deus, essas veredas antigas, sabe esses encontros que não transforma ninguém? Que é uma criação de prosélito, que depois na hora que o evangelho chega, esse cara, segundo a Bíblia, é filho do inferno 2 vezes mais. E por que ele é filho do inferno 2 vezes mais? Porque esse tipo de mentalidade está preparando as pessoas contra o evangelho. Aí quando o evangelho chega, esse cara quer te matar, porque ele ouviu outra mensagem, que não tem nada a ver com Cristo. E aí nós falamos que o jogo do evangelho é um jogo sobre identidade. A pergunta é: quem é você? Essa é a pergunta de Deus. Lembra de Jesus que eu falei na última mensagem? Então falando que eu sei isso, isso é aquilo. Jesus falou: tá bom, Pedro. A pergunta é: quem você acha que eu sou? Porque a pergunta de Jesus é mais ou menos assim: quem vocês acham que estão lidando? Com quem eu e você achamos que estamos conversando, estamos adorando, levantando as mãos? Com quem eu e você achamos que nós estamos, ao dormir, ao acordar? Com quem nós estamos lidando? Por isso que parece que temer a Deus é algo tão simples. Alguns se resumem temer a Deus e ir à igreja. Nossa, eu vou na igreja. Por quê? Não, vai que a segunda não dá certo. Aí o cara vai no domingo para ver se a segunda se transforma. E ele chama isso de temor a Deus. Aliás, eu creio que temor é totalmente diferente. Temor tem mais a ver com o que você vai fazer na segunda do que você tem que fazer no domingo. Porque domingo é fácil. O cara levanta a mão do seu lado, você olha e fala: levanta aí também, ué. O cara deu um aleluia, eu vou dar um aleluia também, ué. Nossa, o cara foi lá e deu um dízimo, eu vou lá dar um dízimo também, ué. Você sabia que isso até um ganso, filhote de ganso é capaz de fazer? Não. É um filhote de ganso. Primeira coisa que ele vê mexendo, ele corre atrás e imita, e começa a andar atrás. Agora, de alguma forma, como eu falei no início, primeira coisa, alguém só pode temer a Deus se ela foi verdadeiramente alcançada por Cristo. Você pode tentar o que você quiser, meu irmão. Você pode esforçar o tanto que você quiser. Pode ser que você até vá a alguma instituição, algum ambiente, por qualquer outro motivo, mas não por temer ao Senhor. Porque a palavra temor, alguns associam a medo, pânico. E o que Deus quer que nós tenhamos dele não é isso. É outra coisa. Eu gosto muito do exemplo do Mateuzinho, meu menino. Que é um menino assim... Menino bom. Meu Jesus, como a Bíblia tem razão. Aliás, quando eu olho para ele, eu falo assim, esse negócio de Bíblia realmente funciona. Ontem eu estava à mesa conversando com um amigo, né? A Renata estava lá, minha esposa também estava, e a esposa dele é uma mulher bem cristã, muito devota, muito reverente, né? E ele é um cara que está ainda se aproximando, ele está querendo ver se é verdade ou mentira, não sei o quê. Aí a gente estava conversando sobre esses aspectos, né? E eu comecei a pregar o evangelho para ele, assim, na lata mesmo. Eu falei: cara, você entende sua condição, condição do homem, não sei o quê, não sei o quê. Ele, eu sei que algumas pessoas são difíceis, outras nem tanto, mas eu creio na bondade do mundo, eu creio que as pessoas estão evoluindo, e eu vendo aquela conversa de capeta, né? Eu olhando para aquilo. Aí eu falei assim, vou te dar um exemplo. Tá vendo que é menina? Aí o Mateus estava na hora dando uma voadora em alguma coisa lá. Eu falei: até nessa hora meu menino ajuda na mensagem. Aquele menino lá que nasceu, né, de uma relação santa, né, Mida e Eda, ele com 1 ano de idade, ele demonstrou uma altíssima capacidade de pecado. Porque eu não sei como, mas ele já mentia, ele tinha inveja, ele agredia a irmã dele, batia um pezinho com 1 ano de idade.
E aí eu falei para ele, eu falei assim, eu não lembro que dia que foi que eu e a Ieda chamamos ele e falou, nós vamos ensinar para você agora sobre mentira, como mentir, ou como ter inveja, ou como não sei o quê. Aí eu falei para ele, então eu queria que você me explicasse como que o meu filho aprendeu isso sem que eu ensinasse. Aliás, eu nem teve ele na escola com 1 ano. Aí ele falou, não, porque algumas crianças não, são todas. Sim. A não ser que, assim como no Antigo Testamento, Deus vai lá e alcança ela com 5 anos de idade. Aí, meu irmão, aí nós vamos ter que falar, né? Glória a Deus nas alturas, né? Do contrário, a condição do homem, ela, como a gente tem falado, ela tem sido completamente desprezada. Por quê? Porque a psicologia humanista entrou para dentro da igreja. E nós já falamos aqui, uma das marcas da psicologia humanista é dizer que você é assim porque o seu passado te fez virar assim. Que é a sua condição financeira, sua condição social, sua condição de aspectos de moradia, e porque você nasceu na favela, você não teve outra chance a não ser um traficante. Né? Olha que perigo. E eu lembro quando a gente meditou sobre a história de Lázaro, né? Tanto que foi importante entender a história de Lázaro, que tinha um cara no portão lá, que era Lázaro, né? E tinha um rico, o rico e o Lázaro, isso mesmo. Porque para Deus não tem rico, nem pobre, nem negro, nem branco. Falar em negro, eu queria citar... Não, porque assim, as bizarrices não estão parando. Eu já ri até disso. E se preparem, presta atenção nisso, se preparem para os próximos 4 anos. E eu vou falar por quê. Porque a esquerda descobriu que durante 4 anos ela não falou com a igreja evangélica. E agora eles vão vir com força total, sabe por quê? Já começou os movimentos. Pegaram 2 idiotas úteis, Leonardo Gonçalves, e pegaram o Kleber Lucas, que são pessoas famosas no meio evangélico, a gente sabe disso. Foram pessoas que foram muito respeitadas no seio da igreja. E fizeram já o papo com Bial, não sei se você viu, e o papo com Caetano Veloso. Ó, o Caetano Veloso tem algo para dizer para a igreja agora. Meu Deus. Somente poderoso. Alguém que casou com a sua esposa com 14 anos de idade. Olha que interessante. E eu estou falando isso porque, você sabe por que um monte de gente vai cair? Porque essa igreja nunca conheceu o Evangelho. Recentemente eu ia né, quem tem filho mais ou menos da nossa idade entende isso. Quem não tem ainda vai entender um dia. O mundo está muito louco. E é impossível conseguir acompanhar tudo que um filho faz hoje. Por causa das redes sociais. E eu ia conversando, não vai fazer, meu Deus, tira o tablet, não põe o tablet, puxa o computador, não deixa o computador, vai, isso aqui. E eu falei para ele, mano, vai ter que ensinar a verdade de tal jeito, de tal maneira, que na hora que chegar uma mentira perto, ela vai reconhecer. Porque não tem outro jeito. Primeiro que nós não temos tempo para vigiar. Segundo que nós não temos inteligência para vigiar. A minha menina, ela pega a Ieda, dá um nó de tecnologia na Ieda. Certo, amor? A Ieda nunca foi, né, voltada para a tecnologia. Ela se sente bem assim, tá tudo certo. Mas a Malice, ela dá nó em goteira. Ela sabe esconder os negócios, põe uma pasta secreta, não sei o que, celular, não sei o que, foto, né? Tanto que hoje é engraçado, a Ieda, filho, o que aconteceu? Ai, mãe, nossa, mas você é burra, é? É desse jeito. Porque a própria geração, né, se propôs, né? Nós vivemos um tempo estranho. Sabe por que a gente vive um tempo estranho? Vocês vão entender isso. Eu sou da época que quando você queria comprar um carro, você falava com quem? Seu pai. O pai, te fala uma coisa, queria comprar o carro. Aí o pai levava você na concessionária, Paulo. E ele levava você na Chevrolet ou na Ford, porque só Ford e Chevrolet era carro. Carro japonês, isso não presta, lembra? Carro coreano, isso é lixo. Chevrolet ou Ford, filho. E você comprava qual? Chevrolet ou Ford. Só que o mundo mudou de maneira tão veloz, e você talvez não percebeu, que hoje o seu pai liga para você perguntando que carro que ele vai comprar. Isso nunca aconteceu na história do mundo. É a primeira vez que nós encontramos um momento onde os jovens estão ensinando os mais velhos. Sabe qual que é o perigo disso? Igreja emergente. Tiago, mas se você acordar, a gente essa geração é a primeira geração de todas, isso é uma reportagem secular. Sim. Que
Não, eu não tenho dúvida disso. Verdade, eu vi essa informação. E eu não vou nem falar de QI, eu vou falar de QE também, que é o coeficiente emocional. As jovens não sabem lidar com pessoas. Tem dificuldade com isso. Agora, qual é o grande desafio disso? Que de alguma forma, e aí a gente entra para o contexto da igreja, Jesus nunca condenou as tradições farisaicas. No sentido, entendendo que as tradições foram elementos criados pelos homens para proteção. Por exemplo, os fariseus criaram uma tradição que não é bíblica sobre lavar as mãos. Lembra? Que os discípulos foram começar a lavar as mãos e os fariseus, credo, vai todo mundo para o inferno agora, porque não lavou a mão para comer, ué. Apesar de que ninguém vai para o inferno porque não lavou a mão, a gente sabe hoje que lavar as mãos é uma questão de higiene. E é uma boa tradição lavar as mãos. É ou não é? É verdade? Mas isso não quer dizer que isso é um objeto salvífico. Ninguém vai ser salvo porque lavou a mão, ué. Nem Pilatos, quando lavou as mãos, foi salvo. Então, isso não é uma doutrina, mas isso é uma tradição. Estou dando esse exemplo porque existem muitas tradições que são boas. Só que essa proposta moderna de igreja, de jovens, eles querem acabar com o quê? Com tudo. Inclusive com a palavra de Deus. Eles estão adaptando o evangelho segundo a quem? Eles mesmos. O nome disso é humanismo. É pegar tudo aquilo que Deus diz e falar, não, mas tem uma coisa errada. Lembra, tipo o Ed Renikiewicz? Que era uma referência? Não é que Deus não tinha, na Bíblia não tem todas as respostas. Nós temos que adaptar a Bíblia ao tempo moderno. Nós temos que contextualizar o Evangelho no tempo moderno. E o povo, ó, batendo palma para ele. Sabe por que o povo bate palma para ele? Porque esse povo não teme a Deus. Não teme a esse povo que está batendo palma, teme mais o Ed René do que a Deus. Porque não teve nenhum filho de Deus ali, numa igreja de mais de 4.000 pessoas, não teve um filho de Deus que teve coragem de levantar e falar blasfêmia. Blasfêmia. E sabe por que a pessoa não faz isso? Porque ela não teme a Deus. Ela teme o contexto, ela teme o pastor, ela teme a freguesia, ela teme o establishment, mas ela não teme a Deus. Temer a Deus é alguém que está disposto a perder o pescoço todos os dias. E detalhe, tá? Deus não está precisando de defensores. Deus não está precisando que você se levante com uma espada agora. Lembra das cruzadas? Que ficou tão conhecida que usaram o nome de Deus em vão para matar um monte de gente? Deus não está precisando disso. Mas ao mesmo tempo, presta atenção nisso. Quando você não se levanta, quando algo vai contra a Deus, segundo Deus, isso é o mesmo que o pecado lá, eu esqueço esse pecado lá no 10 Mandamentos, que é o pecado de... Oh, meu Deus. Hã? Não é esse. Hã? Falso testemunho. Lembrei. Porque muita gente toma falso testemunho quando alguém me fala mal da Renata, né? E eu falo, não, é isso mesmo. Opa, falso testemunho. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando alguém me fala mal da Renata e eu não me posiciono, isso também é falso testemunho. Eu me torno cúmplice daquilo. Então, quando alguém me fala algo de Deus que não é verdadeiro e eu fico calado, eu me torno o quê? Um cúmplice. E a gente tem se tornado uma igreja dessa maneira. Porque a gente olha para o errado e fala assim, não, mas isso é uma questão de, sei lá, de consciência, ainda ele não entendeu. Não entendeu o quê, meu irmão? Segundo o Evangelho, quando alguém foi justificado, o próprio Espírito Santo convenceu esse indivíduo da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Ou essa pessoa, de fato, está se apostatando, que é uma possibilidade, ou essa pessoa, de fato, nunca se converteu. Eu já contei isso várias vezes do jovem perguntando para mim se dormir com a namorada é pecado. E aí, irmão, você é crente? Mas crente demais. Vai na igreja? Vou na igreja. Você lê a Bíblia? Lê a Bíblia. Mas ainda quero saber, é pecado deitar com a minha namorada? Aí eu falo para ele, meu irmão, se você realmente é quem você está falando que é, você já sabe a resposta. Você só está perguntando isso porque você quer um cúmplice, né? E como que o jovem gosta de fazer um cúmplice, né? Você que conhece os mais de jovens sabe. Mas tem muito adulto também, gente. E aí, meus irmãos,
no texto aí no Salmo 112, tem algumas palavras que eu queria destacar com os irmãos, porque a palavra temor, ela vem de uma raiz de uma palavra que é iarê. Iarê significa temer ou ter medo, ter admiração por ou ser admirado. Temer, vírgula, reverenciar, vírgula, honrar e, vírgula, respeitar. E eu quero falar esse conceito aqui que para mim define muita coisa. O Mateus recentemente, e meu moleque é mala. A Ieda sabe o que eu estou falando. O Mateus hoje, ele se tornou uma criança manipulativa. Porque ele descobriu que tem olhos verdes, cabelo loiro, e descobriu que é bonito. Ele descobriu, porque tantos outros falaram isso para ele, ele se convenceu disso. É igual você falar com uma pessoa maravilhosa, gloriosa, santa, e ela não é, ela vai se convencer disso. Não é verdade? Quantos evangelhos você vai pregar o evangelho hoje? Né? Lá, mas tá amarrado. Eu sou quase a menina dos olhos de Deus, velho. Virou canção, inclusive. Não é verdade? Exato. E aí, o Mateus, ele faz uma coisa que me chama muita atenção. Todas as vezes que a gente vai disciplinar o Mateus, ele olha no olho da mãe dele e fala assim, você não me ama? Nossa. Você não me ama? Como assim você vai me punir? Você não me ama? E aí quando você vai para bater, ele fala assim, eu não vou te amar mais, viu? Eu não vou te amar mais, você não é mais meu amigo. O Mateus fala assim pra ele. Aí ele já sabe que eu falo pra ele, eu não nasci para ser seu amigo. Aí ele abre o olho desse tamanho. Ué, eu nasci para ser seu pai. E para mim é completamente diferente. E aí o Mateus não entendeu uma coisa muito importante. Que não existe amor quando não há respeito. A maior evidência de que eu amo algo é que eu respeito algo. Se você diz que ama algo, mas não respeita, você é o quê? Mentiroso. Por isso que quando eu olho para a palavra temor, que fala da reverência, fala da honra, mas a palavra que para mim mais se aproxima do temor é respeito. Se tem uma evidência que você é realmente alguém que teme a Deus, é o quanto você respeita as coisas de Deus. E dizer que respeitar uma coisa é completamente diferente de dizer que você ama uma coisa. Então, a melhor maneira que o Mateus vai provar um dia, presta atenção nisso, a melhor maneira que o Mateus vai provar um dia se ele ama o pai e a mãe dele, é se quando eu falo com ele, faça isso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer. Jesus disse, por que chamais Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Sabe o que Jesus está dizendo? Por que você fica declarando que ama a Deus? Levanta as mãos, mas você não faz o que Ele manda. Sabe por quê? Porque nós não tememos a Deus. Mas a gente continua insistindo em falar que teme a Deus. Ou, no máximo, a gente respeita em parcelas. Sabe aquela coisa que o bicho está pegando? Opa, precisa me apegar com Deus. A hora que as coisas ficam fáceis, o que a gente faz? Relaxa. Perna para que te quero. Tiago, vai naquele versículo também que fala que os teus lábios me honram, mas o seu coração estão longe de mim. Está longe de mim. Perfeito. Perfeitamente. Né? Quando Jesus fala com os fariseus, eles tinham um aparente respeito por Deus. Só aparente. Mas por dentro deles, segundo a Bíblia, sepulcro caiado. Quando vai lá a famosa passagem da prostituta, né, daquela mulher que estava adúltera, perdão, que estava sendo apedrejada, e ela vai contar a história de que aqueles homens trouxeram aquela mulher, pega em adultério, para tentar a Jesus. A preocupação não era nem aquela mulher, eles queriam pegar Jesus, para prender a Jesus, para falar, agora nós pegamos esse cara. Quer ver? Ele está com um papo aí de perdoar as pessoas, vamos ver agora como é que ele vai fazer. E aí, Jesus, na lei de Moisés está escrito. Se for pegar adultério, tem que ser o quê? Apedrejado até a morte. E a Bíblia conta que Jesus começou a escrever na areia. Tem alguma coisa a ver com... Imagina, você vai conversar com o Paulo da Paula sobre eu tenho um negócio para te contar, e o Paulo começa a escrever na areia. O que será? Que é isso, né? Mas o curioso,
que no Antigo Testamento tem um versículo que vai dizer que Deus escreveu o nome dessas pessoas na areia, dizendo que aqueles eram os pecadores. Tudo indica que esse texto do Antigo Testamento se cumpriu exatamente nesse momento. Porque quando eles perguntaram para Jesus se tinha que matar ou não, Jesus estava escrevendo o nome deles na areia, como assim, né? Exemplo, né? Pedro, Tiago, Haroldo, Paulo, né? E aí perguntou assim, é o seguinte, quem de vocês não tem pecado, que atire a primeira pedra? Porque muito provavelmente, sabe, eu tenho na minha cabeça, é uma opinião pessoal, tá? Não está escrito na Bíblia, pelo amor de Jesus. Mas eu tenho para mim uma coisa muito importante sobre essa passagem. Pensa comigo, Ana. Foi pego em adultério? Como é que você adultera? Tem jeito de adulterar sozinho? Não, cadê o outro? Cadê o adúltero? Eu tenho para mim que eles não trouxeram o adúltero, sabe por quê? Porque era bem capaz do adúltero na hora, Renato, falar, não, mas ele também estava. E ele também estava. Na hora da morte, meu irmão, o cara dá um jeito. Não é verdade? E eu tenho para mim que aqueles homens sabiam quem é aquela mulher, porque muito provavelmente, muitos daqueles homens se deitaram com aquela mulher. Talvez Jesus falou, quem de vocês aí, ó, nunca cometeu um pecado? Talvez Jesus podia até falar o pecado com ela, né? Que atira a primeira pedra. É que conhecia o nome deles, né? Rapaz, Exatamente qual deles. rapaz, Sabia quem era. O famoso Tiago, ele está em Jeremias 17:13. 17:13 que fala isso. Boa, Paulo, obrigado. E aí eu fico imaginando aquele povo jogando a pedra no chão voltando para casa. Acho que eu acho que a cena foi mais ou menos assim, Pedro. Eles olhou para um povo e falaram, esse cara também, né? Esse cara, vambora, né? Esse cara nem sabe o que tá falando. Muda de assunto, né? Imagina a cena. Isso é igual você vai falar com o irmão e vai falar mal do irmão e falar assim, nossa, Pedro, eu vim aqui para te falar da Rosângela. Nossa, a Rosângela é terrível. Aí o Pedro fala, não, é verdade. Mas, Tiago, ontem você fez a mesma coisa. Aí sabe quando dá aquele banho de água fria? Aí você vira pro Pedro e fala, muda de assunto, não, Pedro. Da Rosângela. Depois já resolve o erro. Não é assim? Não é, Pedro? Mas por que, gente? Falta temor, ué. Falta temor. Agora, como eu falei da palavra respeito, né? O Mateus só vai realmente demonstrar amor pelos seus pais no dia que ele respeitar os seus pais. Não de outra maneira. A pergunta é como que ele vai fazer isso? Sem o Espírito de Deus. Como que ele vai fazer isso? Você vai entender como que ele vai fazer isso. Aqui está, talvez pegando por analogia, o grande motivo pelo qual a lei foi criada. Muitos acreditam que a lei foi criada para salvação, principalmente a raça judaica. Todos eles acreditam que as leis foram colocadas para salvação. E as leis nunca foram colocadas para salvação. Tanto é verdade que a lei foi depois de Abraão, certo? A lei foi dada em Moisés. Só que, segundo a Bíblia, sempre foi pela graça. Sempre, do início ao fim, foi pela graça. Mas sabe por que teve lei no meio? Sabe por quê? Porque o povo jamais era capaz de temer a Deus. E quando Deus instituiu as leis, a gente já falou sobre isso, que o primeiro propósito é demonstrar o quê? A pecaminosidade humana. A lei era um espelho para demonstrar quem nós éramos. O segundo propósito, a lei tinha um objetivo de regulamentar a sociedade, porque naquele contexto havia de tudo na seara de Deus. Havia pai com filha, filha com mãe, pai não sei o quê, homossexual, havia de tudo naquele meio. E Deus colocou a lei, inclusive, como método de punição no povo de Deus. Você sabe por que um pai, quando com o seu filho, não disciplina o seu filho, ele está pecando? Porque o fato dele não fazer isso, ele está dizendo, eu não temo a Deus. Sabe por que você tem que disciplinar o seu filho segundo a Bíblia? Porque segundo a Bíblia, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E todos, de alguma maneira, segundo a Bíblia, é uma máquina mortífera de pecado. Tem um livro do John MacArthur, como é que chama aquele livro sobre pais educando filhos? É assim que é o livro? E o John MacArthur fala uma coisa importantíssima. E ele fala assim, você não só gerou filhos rebeldes, você gerou pecadores em potencial.
O problema é que quando você olha para o seu filho, você confunde, presta atenção nisso, ingenuidade com inocência. Porque se o seu filho é inocente, a palavra inocente é alguém que é ausente de culpa. É alguém que nunca pecou. E se tem uma coisa que seu filho é culpado. E não inocente. Mas se você não tiver isso em mente, você jamais vai conseguir disciplinar os seus filhos. Porque aí você mistura com essa criação moderna, que ele fala que não pode corrigir, que não pode disciplinar, não pode ir com vara. Aí vem a Bíblia e fala assim, que a criança ama a disciplina e a correção. E lá em casa a gente tem visto isso. A gente vai, corrige, disciplina, e curiosamente, parece que vai surgindo amor. Mas sabe por que surge amor? Porque vai gerando respeito. Desculpa, Tiago, pode falar. No meio evangélico, o grande problema hoje é que há uma conformidade com os pecados desde criança, também dos pais com os filhos. Isso. E a palavra de Deus diz que não vos conformeis. A igreja tem que ser uma igreja inconformada. E uma inconformação gera sempre uma ação. Isso, perfeito. Por isso, quer ver um exemplo? Uma igreja que não disciplina o seu corpo, ela está pecando. Uma igreja que olha para alguém no seu seio e alguém que está fazendo algo de errado e não intervém, ela está falhando. Por isso que uma das marcas de uma igreja de Cristo, é a disciplina. Sabe aquela coisa de, antes da ceia, que é esse momento tão sublime para nós, às vezes eu e o Paulo, qualquer um dos irmãos que saiba de alguma coisa, fala, irmão, deixa eu salvar a sua vida. Paulo fala isso. Porque não entra na ceia desse jeito, não. Você resolveu aquele negocinho lá, não. Não, tá no processo. Meu irmão, então faz o seguinte, passa a vez. Passa o cálice. Não entra desse jeito, não. Aí vem alguns pentecostais modernos e falam, não, para. A ceia não é assim também não. A ceia, sabe, não seja tão radical. Jesus morreu por ele. Jesus ama ele. Esse sangue que foi derramado foi por ele. Aí vem Paulo e fala assim, por isso que há entre vós muitos enfermos e muitos que morrem. Porque bebem e comem sem discernir o corpo. E ao fazer isso, bebem como juízo para si. Meu irmão, se você conseguir trazer outra tradução para isso que o Paulo falou, porque você tem que entender o contexto de Coríntios, que era uma guerra, era um problemaço, era uma igreja que mais parecia um bordel do que uma igreja. E Paulo olhou para esse contexto e falou, cara, vocês não temem a Deus. Porque a maneira como vocês sentam na mesa demonstra exatamente a maneira como vocês olham para Deus. Por isso, meu irmão, não é uma questão de legalismo. Não é uma questão de excesso de zelo. Mas a maneira como você lida, por exemplo, com a ceia, fala o tanto que você teme a Deus. Sabe aquela coisa que a ceia se torna algo secundário? Sempre existe algo mais importante que aquilo? E isso é um problema. E aí, meus irmãos, voltando para o texto, para a gente... Nossa, porque era 10h30, né? Salmo 112. Vamos entender um pouco sobre essa pessoa que teme ao Senhor. O salmista vai dizer que bem-aventurado, ou algumas traduções vai falar que feliz é o homem, né? Ou alegre é o homem que teme ao Senhor. E ele continua falando, esse homem tem uma característica. A primeira característica é que ele se alegra. Ele se alegra nos mandamentos de Deus. Sabe aquela coisa que a gente, já falamos que a gente quase nem fala aqui na igreja, porque pra gente isso não é uma pauta, que é o dízimo, por exemplo, a gente nem fala disso, mas é uma pauta bíblica, porque está na Bíblia. É alguém que olha para aquilo e fala assim, Senhor, obrigado que eu posso devolver aquilo que eu recebi. Isso é alguém que se compraz, como está escrito no texto, nos seus mandamentos. A pergunta é, você se alegra nos mandamentos de Deus? Não. Ou você fala, não, mas isso de novo vai impedir de eu fazer isso? Ah, nem... Sabe essa coisa? Fala, não, de novo esse negócio, então eu não vou poder fazer isso? Ah, nem... Sabe esse sentimento? E aí vai continuar o texto. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Irmãos, quando eu vi esse Eclesiastes 8:12 lá na Presbiteriana de Uberaba, há muito tempo atrás,
uma coisa aquele cara despertou em mim. Deus despertou por meio dele, né? Assim, quando ele falou conosco. Eu me tornei um cara altamente curioso. Quando eu falo isso no seio da igreja, eu comecei a observar as pessoas. E eu começava a olhar para um exemplo, tá? Olhar para a Letícia assim, né? Falava assim, por que as coisas estão dando certo na vida dessa menina? Por que parece que tudo que essa menina faz para dar certo? Aí eu começava a chegar perto e falar assim, irmã, como é que é o seu dia a dia? Ah, eu faço isso, eu vou na oração, eu leio a Bíblia, não sei o quê. A gente acha que essas coisas não tem nada a ver, né? Não, porque deixa de ser legalista. Agora que você vai falar que se eu vier na oração, não, meu irmão. O fato de você vir na oração fala quem você é, ué. Detalhe, ninguém será salvo pela oração, no sentido de vir à igreja. Ou de fazer. Porque nós não somos legalistas ao ponto de dizer que você será salvo. Você será salvo por causa de Cristo. Cristo vai levar você para o céu. Ponto. Mas o fato de você estar vindo na oração, isso fala quem você é, ué. Alguém que teme ao Senhor. E aí, nesse momento eu lembro que eu comecei a observar. E eu falei, cara, eu preciso aprender alguma coisa. Por quê? Porque o ser humano, diga-se de passagem, é o único animal que aprende por referência. Uma vaca já nasce, um filhote de vaca nasce já sabendo até onde está o peito. Você já percebeu que a criança, se você não enfiar no peito, ela morre? Não é verdade? Porque o ser humano é tão débil, ele é tão fragilizado, que ele é o único ser que precisa de outro ser para viver. Tanto que a marca do depressivo é o isolamento. Por quê? Porque ele começa a se isolar, ele começa a morrer, literalmente, porque precisa de outra pessoa para viver. Ué. Então, quando fala aí que alguém se comprasse no seu mandamento, que de uma pessoa que se alegra, eu comecei a observar, e eu quero te dar uma sugestão. Comece a observar os justos que estão ao seu lado, aqueles que foram justificados. Comece a perceber que parece que existe um padrão em quem prospera. E aqui eu não estou falando de dinheiro. Prosperar, aqui eu estou falando de alguém que avança. De alguém que sai de uma posição e está em outra posição. É alguém que você encontrou em 2021 e encontrou com ele, Renato, em 2022. E aí? Tô tocha, meu irmão. Aprendi, agora são uns 20 versículos a mais. Eu li uns 10 livros. Vou pro Chile, né? Vamos lá pro Chile. Preguei o evangelho para umas 15 pessoas esse ano. O ano passado foi 5, já tá 15. Tá vendo? Essa pessoa tá o quê? Prosperando. E sabe o que é prosperar na Bíblia? É cada vez se tornar mais semelhante a Cristo. Só que tem gente que vai achar que é ganhar dinheiro. Mas curiosamente, Eclesiastes 8:12 não está falando de alguém só que vai parecendo com Cristo. Está falando, inclusive, de uma pessoa que vai prosperar economicamente. É o que o texto está falando em Eclesiastes 8:12. Mas não tenha isso por ambição. Sabe essa coisa de falar assim, agora eu descobri, Pablo Marçal lá, o Thiago Nigro agora, esse tinha razão. Era só ler Provérbios igual o Thiago Nigro fez lá durante 35 dias, que vai ficar rico igual ele. Não, ele ficou rico fazendo infoproduto. Não foi temendo a Deus. Porque se a sua ambição for temer a Deus para ficar rico, deixa eu te falar, já começou errado. Mas que pode ser que você vai prosperar, inclusive financeiramente, isso eu garanto. Sabe por quê? E eu já falei isso para vocês, meus irmãos. Se até incrédulo, se até gente que odeia a Deus prospera porque faz princípio correto, quem dirá nós que somos filhos de Deus, que conhecemos os princípios, mas não praticamos? Nós já falamos que na Bíblia tem princípio para tudo, para dinheiro, relacionamento, família e uma série de coisas. É só você fazer uma listagem e ver os princípios que você quebra. E você vai saber o resultado que você tem. Porque uma coisa eu tenho certeza, Deus não vai mudar o princípio dele por sua causa só porque você é filho de Deus e vai à igreja. Porque um princípio é algo eterno, é algo imutável, estabelecido por Deus. Que nós já falamos, por exemplo, um princípio da prosperidade é a generosidade. Quanto generoso você é? E segundo a Bíblia aqui, a gente vai ler mais pra frente, que alguém que teme a Deus é alguém que faz o quê? Que reparte. Olha que coisa. Vamos continuar então, pra gente encerrar. Aí vai falar então que na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre, no versículo 3. Ao justo nasce luz nas trevas. Olha que curioso. O salmista já falando do evangelho aí, ó. Luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo.
Alguém que teme a Deus é alguém semelhante a Cristo. É alguém benigno, misericordioso e justo. Porque a benignidade e a misericórdia não tem a ver comigo, tem a ver com quem? Com o outro. Se eu sou alguém benigno, eu não sou alguém benigno para Deus. Eu tenho que ser benigno para alguém. E nós já falamos isso várias vezes. Quer saber se esse irmão está bem com Deus? Existe uma marca. Qual é a marca? Se ele se dá bem com seus irmãos. Você quer saber se esse cara está bem com seus irmãos? Qual que é a marca? Se ele está bem com Deus. O irmão começou a mudar com você, te tratar mal, você pode saber, meu irmão, esse cara está com um grave problema com Deus. A relação dele com Deus está indo de mal a pior. Porque é impossível alguém estar bem com Deus e não estar bem com seu irmão. Por isso João disse, se você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, você é o quê? Mentiroso. Então uma marca de um benigno é alguém que está bem o quê? Com seus irmãos. Misericordioso e justo. O ditoso homem que se compadece e empresta. Um homem justo que teme a Deus é alguém generoso. E sabe por que ele é generoso? Vai falar mais adiante. Porque ele não se atemoriza de más notícias. Aí no versículo 7. Ele de fato não é alguém que anda segundo as notícias do Jornal da Globo, da revista Isto É, sei lá, da revista Veja. Ele não anda segundo essas notícias. Ele anda por fé. E andar por fé é andar não por aquilo que você está vendo, mas por aquilo que Deus vai entregando no seu espírito. Certeza e convicção. Fala que o seu coração é firme. E por que é importante entender um coração firme? Ele não é alguém de dobro ânimo. Lembra lá em Tiago, que vai falar de alguém de dobro ânimo. Dobre ânimo, fala, né? Não é alguém que é levado por todo vento de doutrina. Alguém que teme a Deus, ele consegue de fato perceber quando aquilo é cilada, que aquilo não pertence a Deus. Alguém de coração firme não é alguém grosso sem educação. Isso é outra coisa. Alguém de coração firme é alguém que tem uma conexão com Deus tão bem estabelecida que ele sabe qual é a vontade de Deus. E por isso ele não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Essa é uma característica de quem teme a Deus. Fala que ele é confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Ele distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Sabe por que alguém que teme a Deus distribui e dá aos pobres? Porque foi exatamente o que Cristo fez na sua vida. Cristo distribuiu aos seus pobres. E esse conceito de pobre não é alguém simplesmente que não tem recurso. Quando fala lá, bem-aventurados pobres de espírito, não está falando de alguém que não tem dinheiro e alguém que não tem dinheiro que vai na igreja. Está falando de alguém sedento, de alguém que reconhece a sua pobreza diante de Deus. Alguém que olha para Deus e fala, eu sou alguém desprovido e eu preciso da graça de Deus. Portanto, quando fala que a gente distribui e dá aos pobres, eu creio que também tem um apelo financeiro, mas eu também acredito que é alguém que está buscando a entregar o evangelho para aquelas pessoas que estão desesperadas, né? Que estão desprovidas de recurso espiritual. Então, meus irmãos, para encerrar, você teme a Deus? Você pode, de fato, declarar, não, Thiago, eu estou tranquilo aqui hoje. Tudo que você falou, eu faço. Se for assim, meu irmão, amém. Mas se não for, meu irmão, misericórdia. Nós queremos orar por você, por mim, porque Eclesiastes 8:12, pode o homem fazer o mal 100 vezes, mas eu sei que bem sucede um homem que teme a Deus. Talvez esse ano de 2023, que a gente vai se iniciar, né? Se você não teve uma palavra para o ano de 2023 na sua vida, eu quero te dar uma. Teme ao Senhor.
O salmista vai dizer que esse é o princípio da sabedoria. Temer ao Senhor. E eu espero que você não tema o Senhor apenas aos domingos, quando a gente estiver junto. Aliás, domingo vai ser o resultado do seu temor durante a semana. Se cada um de nós fizermos o nosso papel, e eu não tenho dúvida que a graça e a glória, o poder de Deus, de fato, vai inundar a nossa presença. Porque Ele vai olhar para nós e vai falar assim: eu encontrei verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Amém? Eu quero orar então, para a gente poder passar o próximo tempo. Se você, de alguma maneira, se identificou, né, com essa palavra, se você é alguém que, de fato, precisa aprender mais sobre temor, né, eu quero orar por você, para que Deus possa, por meio do teu Espírito, gerar em nós um temor reverente, mas que se traduza em respeito. Quando você, por exemplo, desrespeita o Paulo, um exemplo, segundo nós cremos, o Paulo é uma figura, que é uma figura do presbitério. Quando a gente não respeita o Paulo, um exemplo, não é o Paulo que eu não estou respeitando. Nós não estamos respeitando a quem colocou o Paulo como presbítero. Quando eu não respeito o Haroldo, que está ministrando, né, para a gente o louvor, não é o Haroldo que eu não estou respeitando. É quem colocou o Haroldo como alguém que está ministrando para nós. Quando eu não respeito a palavra de Deus, não é o pregador que você deixou de respeitar. É quem enviou o pregador que você não está respeitando. Portanto, nós precisamos, em 2023, respeitar as coisas de Deus. E tudo aquilo que pertence a Deus. O corpo de Cristo, que somos nós, pertencemos a Deus. O fato de você não respeitar isso, demonstra que você não teme a Deus. Você não respeitar a palavra, respeitar as disciplinas espirituais que muitos de nós ignoramos, são práticas, são disciplinas mesmo. Leitura da palavra, a oração, o próprio conceito de jejum, que às vezes hoje, né, a gente acha que jejum é coisa de pentecostal, né? Não, são práticas que de alguma maneira vai nos forjando, vai nos moldando, vai nos trazendo a atenção de quem Deus é. Porque a maneira como você enxerga Deus determina exatamente a maneira como você vive. Sabe, como que eu iria? Como eu gostaria de ter visto o que Isaías viu. O que Isaías viu deve ter sido algo tão assombroso. Deve ser, talvez no Novo Testamento a pessoa que viu isso foi o apóstolo Paulo. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo foi levado num lugar que ele não dá conta nem de falar o que ele viu. E eu não sei se você sabe, vai ser exatamente o que a gente vai ver no último dia. E tomara que a gente não chegue lá com as calças curtas. Sabe aquela coisa? Meu Deus, foi tarde demais. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, temer a Deus é algo possível. É algo tão possível que até uma criança, ou alguém pobre, ou alguém rico, alguém negro, branco, amarelo, não importa. Deus deu a mesma oportunidade para cada ser humano de temê-lo. E por que você tem que temer a Deus, meu irmão? Por que você tem que temer a Deus? Existe uma história que foi contada por Moisés, que Moisés subiu num monte e Moisés tinha um desejo. E o desejo de Moisés era qual? Quem lembra? Ver a Deus. Muita gente acha que Deus deu uma de metido. Não, eu não vou te mostrar quem eu sou. Eu não quero parecer para você. Segundo a Bíblia, Deus é o ser que mais procurou se tornar conhecido. A maior evidência disso foi o envio de Jesus Cristo. A maior evidência que Deus quis se tornar conhecido foi Jesus Cristo. E Filipe um dia virou para ele e falou assim: não, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Lembra disso?
que Jesus falou? Mas, tanto tempo que eu já estou contigo e você pergunta, cadê o Pai? Você sabe por que Deus teve que vir num corpo? Porque se ele não veio num corpo, estava todo mundo morto. Você sabe por que Moisés não pôde ver a Deus? Porque Deus foi misericordioso com Moisés. Porque se Deus aparece com Moisés, sabe o que ia acontecer com Moisés? Viraria pó. A própria santidade de Deus destruiria Moisés em frações de milésimos de segundos. A simples presença de Deus para um pecador seria destrutiva, seria mortal. A maior misericórdia de Deus, o maior elemento da misericórdia de Deus é que Deus não se manifesta ao homem pecador. Porque se ele fizer isso, esse homem está o quê? Morto. Por isso que antes dele aparecer para esse homem, sabe o que ele vai fazer? Arrependa-se dos seus pecados. Está chegando o dia. E esse dia se aproxima. O mundo talvez está falando que não, mas isso vai acontecer. E quando isso acontecer, se você não foi feito justo, você será exterminado. E não porque Deus é mau, mas porque Deus é santo. Por isso, meu irmão, temer a Deus não é uma opção. Deus não pede para você temer a Ele porque Ele quer mais alguém com medinho dele. É porque Deus conhece a sua natureza. E por Ele saber quem é a sua natureza, alguns dicotômicos, alguns estudos fragmentados que a gente fala, né? Ele conseguiu separar a santidade do amor. E eu não sei como que Ele fez isso, mas Ele fez. E aí a gente acha que Deus uma hora é santo e uma hora é amor. Mas Deus é uma coisa só, meu irmão. E a cruz do Calvário é a maior evidência de que quando Deus se encontra com o pecado, o que Ele faz? Ele destrói. Por isso que Isaías 53 disse que Deus agradou em moer o seu próprio filho. Você sabe por que Ele moeu o seu próprio filho? 2 Coríntios 5:21, porque Ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que você vai para o inferno? Não é porque Deus é mau, porque você desprezou a graça e o perdão de Deus. Doido pensar isso, né? Sabe por que? Eu vou repetir. Sabe por que você vai para o inferno? Porque você olhou para a obra bendita de Jesus, que é a única obra que pode salvar o perdido, e você desprezou essa obra. Você declaradamente disse: eu não temo a Deus em nada. E a Bíblia diz: se Deus não poupou nem o seu filho, quem dirá eu e você, meu irmão? Em nome de Cristo Jesus, que 2023 seja um ano de temor. Talvez que seja essa palavra para nós. Um temor reverente, mas não um temor religioso. Sabe essa coisa de botar todo mundo na gaiola? Agora ninguém pode fazer isso. Não, nós nunca vamos fazer isso. Em nome de Jesus. Porque de alguma maneira você pode pecar fazendo o que é certo. Se aquilo não provém de fé. Segundo a Bíblia, o que não provém de fé é o quê? É pecado. Amém? Curva a sua cabeça. Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de bondade. Te damos graça, Senhor, porque, como está escrito, até aqui, até hoje, o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos feitos cada vez mais semelhantes a Cristo. Pai, eu sei e creio, Pai, que o Senhor também sabe que somos seres completamente limitados. Somos débeis, somos frágeis. Nós não somos capazes de seguir nem sequer o que nós combinamos ou tratamos com o Senhor. E porque sei que o Senhor sabe disso, é que eu clamo, Pai, pela sua bondade e misericórdia uma vez mais, Senhor. Pai, em nome de Cristo Jesus, como está escrito que a sua palavra diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Eu quero te pedir, ó Deus, que esse ano que se inicia seja um ano de temor, Senhor. Seja um ano que nós possamos respeitar o Senhor, como mostra do nosso amor pelo Senhor. Eu sei, Deus, que o Senhor não tem grandes expectativas sobre nós. Eu sei também, Senhor, que o Senhor não espera que o amemos, porque o Senhor não precisa disso. Mas eu também sei que o fato de amar ao Senhor,
O maior beneficiado somos nós mesmos, Senhor. Nós não conseguimos pagar a conta, Senhor. Por isso nós somos dependentes do Senhor em absolutamente tudo. Seja no trabalho, na minha família, seja na minha igreja, seja no meu contexto social. Eu dependo do Senhor em todos os meus caminhos. Que o Senhor possa fazer com que isso seja mais claro cada dia, Senhor, na minha mente. Que eu possa caminhar todos os dias da minha vida, temendo ao Senhor. E que o mundo veja esse temor, não como um temor religioso, como foi visto nos fariseus no passado, Senhor. Mas que sejamos pessoas que tememos o Senhor, porque nós sabemos que Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Que possamos nos alegrar nos seus mandamentos e não nos sentir acuados, feridos pelos seus mandamentos. Por isso, Pai, eu oro por mim, oro também pelos meus irmãos, que a sua graça e misericórdia e bondade se estenda através de nós, apesar de nós. Que possamos ser reconhecidos como uma comunidade de reverência a Deus, de zelo pelas suas escrituras, que zelo pelas relações com seus irmãos, que zelo por tudo que agrada o Senhor. Que possamos amar o que é bom e rejeitar tudo aquilo que é contra o Senhor. Pai, queremos ser como Cristo em tudo. Por isso, Pai, em nome de Cristo Jesus, que a palavra da cruz jamais, Senhor, se aparte do nosso meio, Senhor. Que a morte e a ressurreição de Jesus estejam cravados dentro do nosso espírito, Senhor. Que o Evangelho do Cristo crucificado jamais se afaste de nós, Senhor. Que possamos estar crucificados com Cristo todos os dias, assim como o apóstolo Paulo disse aos Gálatas. Porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive através de mim. Pai, em nome de Cristo Jesus, que o Teu Espírito Santo nessa manhã possa nos encher de convicção, de temor ao Senhor. O dia do Senhor se aproxima e há muitas pessoas que desprezam esse dia. Mas isso não muda que o dia se aproxima. Para alguns, esse dia é ansiado, é esperado, é desejado. E para muitos, esse dia é desprezado. Por isso, Pai, aquele que ainda não recebeu o Senhor, eu oro também para que o Senhor se revele a essa pessoa nessa manhã. E que essa pessoa tome consciência da sua real condição frente a um Deus santo, um Deus de amor, Deus de graça, de misericórdia, que não se alegra com a morte do ímpio e que roga todas as manhãs em várias igrejas ao redor do mundo: arrependa-se antes que seja tarde. Arrependa-se. Por isso, Senhor, em nome de Cristo Jesus, eu oro também por essas pessoas, para que elas possam compreender que o temor de Deus é a garantia da nossa salvação. Por isso, Pai, eu oro e agradeço por aqueles que nos visitam hoje. E oro também por aqueles que estão presentes há mais tempo. Mas peço, Senhor, que nós estejamos inconformados com a nossa vã maneira de viver. Preencha, Senhor, o nosso espírito de maneira tal que o Senhor seja reconhecido através de nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.